O que significa viver uma vida completa? Uma vida que transcenda a felicidade momentânea para alcançar um estado mais profundo de inteireza e sentido. É essa a questão que nos propomos a explorar, a busca pela plenitude, um caminho de retorno à coerência e à unidade do ser. A citação de Rumi nos oferece uma chave para iniciar essa reflexão. Ela aponta para a ideia fundamental de que somos parte de algo maior. A plenitude, portanto, se inicia no reconhecimento dessa conexão. Uma conexão tanto interna, entre as partes que nos constituem, quanto externa, com o mundo que nos rodeia. Essa, então, é a pergunta que vai guiar toda a nossa exploração. Viver de forma inteira não se trata de buscar a perfeição, mas sim a coerência. É sobre o alinhamento entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, de modo a criar uma existência que seja ao mesmo tempo harmoniosa e autêntica. E para aprofundar a resposta a essa questão, vamos recorrer a um conceito da filosofia antiga. Um conceito que, apesar de milenar, se mostra incrivelmente atual e nos oferece uma perspectiva muito profunda sobre o que significa, de fato, florescer como ser humano. Esse conceito é eudaimonia. É um termo grego que pode ser traduzido como florescimento pleno da natureza humana. É importante entender que a eudaimonia não é um estado passivo, aquele sentir-se feliz momentâneo. Pelo contrário, é uma prática ativa. Uma jornada de cultivar virtudes, como a coragem, a justiça, a sabedoria, em nossas ações cotidianas. É a base filosófica do que chamamos de plenitude. E uma boa forma de compreender a eudemonia é contrastá-la com seu oposto conceitual, o hedonismo. O hedonismo busca a felicidade na maximização do prazer e na minimização da dor. É uma busca por gratificações imediatas. Já a eudemonia, por outro lado, foca no crescimento a longo prazo, no propósito e na coerência. Ela gera um bem-estar que é mais estável e fundamentalmente mais profundo. Bem, se a plenitude é esse florescimento, a próxima pergunta é onde ele acontece. A resposta é que ele se manifesta em tudo o que somos. E para cultivar uma vida inteira, é preciso primeiro compreender o território onde essa vida se desenrola. É que a plenitude não é só uma ideia abstrata ou um sentimento. Ela se expressa de forma bem concreta, em 4 eixos fundamentais da nossa existência. 4 eixos que são inseparáveis. A harmonia entre eles é exatamente o que cria a base para uma vida que podemos chamar de integrada. O primeiro é o eixo físico, o nosso corpo. Ele não é apenas um veículo que nos transporta, mas a base material de toda a nossa experiência no mundo. Portanto, cuidar dele, ouvir seus sinais e cultivar sua vitalidade é o ponto de partida essencial para qualquer jornada de florescimento. Depois temos o eixo psicológico. Este é o nosso universo interno, o domínio dos pensamentos, das emoções, das crenças. É aqui que cultivamos o autoconhecimento, a resiliência emocional e a clareza sobre os nossos valores. É nesse espaço que se constrói a coerência entre o que acreditamos e a forma como agimos. O terceiro eixo é o interpessoal. Ele parte do reconhecimento de que somos seres fundamentalmente relacionais. A qualidade dos nossos vínculos, nossas relações com os outros, baseadas em confiança, empatia e respeito mútuo, é um componente essencial para o nosso bem-estar e para o nosso senso de pertencimento. E, por fim, o eixo ambiental. Ele nos lembra da nossa profunda interdependência com o mundo que nos cerca, o contexto físico, social e cultural. Agir com responsabilidade coletiva, seja no cuidado com o ambiente ou na promoção de relações sociais mais justas, é um componente indispensável de uma vida plena. É o que expande a eudemonia para além da esfera puramente individual. Uma vez compreendidas essas 4 dimensões, a questão que surge é: como podemos, na prática, navegar por elas e cultivar a plenitude? A seguir, apresentamos um modelo que pode servir como um mapa para essa jornada. O modelo Bom Viver para Viver Bem organiza a jornada da autorrealização em um caminho estruturado. É importante frisar que ele não oferece respostas prontas, mas sim um framework, uma estrutura para que cada um possa construir o seu próprio caminho de forma mais consciente. O modelo se estrutura em 4 pilares interligados, e cada um deles responde a uma pergunta existencial fundamental, criando um ciclo contínuo de crescimento. As perguntas são: onde estou? Que é o autoconhecimento. Por que vou? As crenças propulsoras. Para onde vou? O propósito eudaimônico. E como vou? As estratégias eudaimônicas. Vamos detalhar cada um desses pilares. O ponto de partida é o autoconhecimento. Ele é o alicerce de todo o processo. Trata-se da prática de olhar para a própria realidade, interna e externa,
com honestidade e sem julgamentos. É o esforço para compreender sentimentos, padrões e potencialidades. Reconhecer onde estamos é o primeiro passo indispensável para qualquer transformação consciente. O segundo pilar é o das crenças propulsoras. Elas funcionam como os fundamentos invisíveis que sustentam a jornada. São as convicções que fortalecem a nossa confiança em nós mesmos, nos outros e na vida. Elas representam o porquê do nosso movimento, o que nos impulsiona. Com uma base e um motor, precisamos de uma direção clara. É aqui que entra o terceiro pilar, o propósito eudaimônico. Ele é a nossa bússola. Não se trata apenas de objetivos pessoais, mas de um chamado ético que orienta as ações com base no que é valioso e significativo, muitas vezes transcendendo o interesse puramente individual. E, finalmente, o quarto pilar, as estratégias eudaimônicas. Elas respondem à pergunta como. Representam a prática, as atitudes e as ações conscientes do dia a dia. São os hábitos que tornam possível viver de acordo com o que se conhece, se crê e se busca. É aqui que a teoria se transforma em vida. Isso nos leva a uma compreensão final e muito importante. A busca pela plenitude não deve ser vista como uma corrida com uma linha de chegada. Ela é, na verdade, um processo contínuo de cultivo e crescimento. É essencial perceber que este modelo não é linear, mas sim um ciclo vivo. Cada nova experiência nos traz aprendizados que realimentam o nosso autoconhecimento. E isso, por sua vez, reinicia a jornada de crescimento e de busca por coerência, tornando a plenitude um processo dinâmico e sempre em evolução, e não um destino fixo a ser alcançado. A citação de Mahatma Gandhi sintetiza com perfeição a essência do que estamos discutindo. A felicidade ou a plenitude surge quando o que se pensa, o que se diz e o que se faz estão em harmonia. É um estado de profunda coerência, de integridade. E para finalizar, deixamos uma reflexão. Em um mundo tão focado em conquistas externas, talvez a pergunta mais importante seja sobre a jornada interna. A plenitude nos convida a pensar se a verdadeira medida da vida está no que alcançamos ou na fidelidade ao nosso processo de nos tornarmos quem realmente somos.